pode tocar em refrigerante, não pode tocar em açúcar, não pode tocar nessas coisas porque não tem controle. Não tem o controle de sua vida. Aí o que é que essas pessoas fazem? Aí chega aqui na plataforma para você para dizer que é pecado. Que você não pode fazer. As mulheres que muitas vezes não se contentam com um brinco, ó, pequenininho, ó, assim que é. Oi, povo santo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Aprove a Deus todas as coisas. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia e tá clicando aqui, né, pela primeira vez. Para quem já me conhece, desculpa aí o reflexo aí do óculos. E eu vou falar aqui sobre a tatuagem, gente, que é um tema, né, que chama muito a atenção. E algumas pessoas já me perguntou, né, Kátia? Fala aí sobre tatuagem, sobre o cristão e a tatuagem e tal e tal. Sobre o cristão e a tatuagem a gente não tem muito o que comentar, né? Porque a Bíblia, ela tem alguns versículos aqui que eu vou ler, mas vou logo dizendo, né? A tatuagem é pecado porque muitas pessoas se baseiam em Levítico 19, 28, né? Mas só, gente, que vamos... Olha, o pecado é pecado. O que é pecado, nós temos que dizer que é o pecado. Mas não adianta a gente chegar para dizer que uma coisa é pecado, que a Bíblia não diz que aquilo ali é pecado. Né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, não erreis. Então, quando ele diz assim, não erreis, é que nós não devemos errar. Mas o que é pecado já diz que é pecado, mas eu não posso pegar uma coisa porque eu não gosto, eu não faço, não convém, e aí eu vou dizer que é pecado aquilo, né? Então muitas pessoas se baseiam nesse versículo aqui, vamos ler aqui Levítico, tô com a Bíblia aqui, 19, vamos lá, pra gente entender um pouco aqui. E você aí que tá do outro lado, pode fazer vídeo aí dizendo, porque tá dizendo que não é pecado, é pecado. A mim não me interessa a sua opinião. O que interessa aqui é a palavra de Deus, certo? O que você acha, o que você deixou de achar, pra mim, ó, é igual o quê? Um papel higiênico, entendeu? Então, pronto, eu vou ler aqui o que é que a Bíblia fala. Aí, em Levítico, deixa eu ver, 19, vamos lá. 19, 28. Aqui é a repetição de diversas leis, né? Isso que sabemos que aqui estava na velha aliança, né? A nova aliança já é diferente. Assim, ó, pelos mortos não dareis golpe em vossa carne, né? Nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O que é que está dizendo aqui? Se você for fazer, porque um estudo, naquela época se feriam os corpos, se marcavam os corpos em cultos pagãos. Se você for observar, o que foi que os profetas de Baal fizeram? Vamos lá. Os profetas de Baal fizeram o quê? Quando foi clamar Baal, para o Baal responder com fogo do céu. Eles se mutilavam, eles se cortavam. Em que? Em sacrifício ao quê? Pedindo para que aquele Deus, Baal, né, que a gente sabe que é um Deus morto mesmo, e também se fala sobre que se faziam sim sacrifícios, cultos pagãos. Então o que aqui em Levítico está dizendo, pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Então, você não pode pegar isso aqui e dizer que é pecado você fazer uma tatuagem. Agora, nós vamos mais adiante. Então, eu assisti um vídeo no canal do irmão Dionísio, aonde que teve uma encenação, né? A jornalista perguntou no podcast, falou a ele, vem cá, você não tem vergonha, você não... Alguma coisa assim, sendo a vergonha da família, mas no fim a gente viu que foi uma encenação, né? Porque a pessoa não vai perguntar um negócio desse pela tatuagem. Só que aí ele começou a contar o depoimento dele. Por que que ele hoje está no mundo, o porquê que
ele era cristão, aí ele fez uma tatuagem, presta bem atenção o que é que eu vou dizer para vocês. Ele fez uma tatuagem e ficou no banco. Aqui em Levíticos 19:28 está dizendo, pelos mortos, não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, não é isso? Eu sou o Senhor. Olha o que diz assim, marca alguma. Aqui está falando aqui, já que diz que é tatuagem, de pegar, furar o corpo, né, para poder fazer flores, fazer águia, tem gente que tem o corpo até a bola do olho tatuado, né? Então, mas se você for observar, em outros casos, tem vários tipos de marca que a pessoa pode sim fazer no corpo. Tem vários tipos de marca que a pessoa pode fazer. Sobrancelha tatuada, tem sobrancelha. Ah, mas quem vive a sã doutrina, quem prega a sã doutrina não faz. Vamos lá. Vocês sabem que isso aí é hipocrisia, porque faz sim. Tem vários tipos de marca. Agora, aqui tá dizendo, pelos mortos não dareis golpe. Golpe, o que é golpe? Cortar. Você cortar. Aqui está dizendo porque os cultos pagãos se faziam isso, em favor dos mortos, marcavam os vossos corpos. Se você for reparar, na época da escravidão, o que era que os senhores de engenho faziam? Eles marcavam os escravos. Caso o escravo fugisse, né, marcava com a letra, como se marca gado. Marcavam com aquela letra do dono do escravo. Porque se acontecesse ele fugir, eu tirava a camisa, que eles não marcavam em lugar que fosse, tipo assim, um lugar que pudesse a pessoa ver, tipo, ou deixar descoberto. Claro que o escravo que fugisse, ele estava ali com a roupa, então a marca estava ali, eles tiravam toda a roupa do escravo para ver onde estava aquela marca do dono, entendeu? E nos cultos pagãos se faziam isso, golpeava a carne. Por causa disso aqui que está dizendo, não é a tatuagem em si, que a pessoa chega ali e faz, pega vou fazer uma flor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso, gente. Não adianta. Não é certo, não. Convém, não. Que eu vou mostrar aqui na Bíblia que não convém. Só que eu não posso abrir e dizer que isso é pecado. Então, esse jovem, ele falou algumas coisas que eu vou explicar aqui para vocês. Agora vamos lá para 1 Coríntios 6:19, né? Vou ler aqui 1 Coríntios, né? Para não dizer, não, é porque a Bíblia tá falando e tal. Nós vamos lá, 1 Coríntios, né? Vamos aqui, 6:19. Deixa eu ver aqui, porque como essa Bíblia é nova, aí eu fico um pouco, as folhinhas muito juntas. Já tava acostumada a usar de Regis, né? Mas só que eu tenho a minha agora, graças a Deus, que eu ganhei linda, ó. Tá vendo? Uma bolsa. Então, vamos lá. 1 Coríntios 6:19. Eu vou ler e também vou ler Romanos. Que diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto, aí agora vamos para Romanos 12, primeiro, né? Aqui um. Aí diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aí nós vamos voltar aqui em 1 Coríntios 6:12. Olha o que aqui diz. Todas as coisas me são lícitas. O que é lícita? Permitido, né? Todas as coisas me são lícitas. Para quem diz assim, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode. Não é questão de não pode, é que você não deve. Tem coisas que você não deve fazer. Não é que você não possa fazer. Entendeu? Aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pronto? E aí, o que é que acontece? O jovem, ele estava falando que ele
filho de pastor, e ele fez uma tatuagem. Ele fez uma tatuagem, o que foi que o pai dele fez? Colocou ele no banco. Hoje ele tá onde? Cantando pro mundo, todo tatuado, o corpo todo tatuado. Por quê? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, eu vou falar da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, até um tempo atrás, não sei hoje, mas sempre foi assim. É a igreja que mais ganha alma no mundo. Também é a que mais perde almas, por não saber cuidar muitas vezes dessas almas. Não, Kátia, então você está dizendo que o pai era para passar a mão na cabeça? Não. Mas a gente não pode pegar uma coisa que não é pecado e você dizer, por causa de um versículo de Levítico, que aquilo ali é pecado. Mas também, como eu li aqui, o que foi que o apóstolo Paulo disse? Que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E também li aqui que a gente não pode... Que nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que nosso corpo é templo do Espírito. Então, quem tem o corpo, templo do Espírito Santo, ele não vai fazer o corpo de uma meretriz, ele não vai fazer daquele templo do Espírito Santo qualquer coisa. Paulo escreveu aqui, 1 Coríntios, acabei de ler aqui para vocês, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Kátia, você faria tatuagem? Eu não faria uma tatuagem no meu corpo. Nunca fiz, nunca pretendi fazer. Antes, quando eu estava no mundo, até falava, né? Vou fazer uma frozinha e tal, mas eu nunca tive coragem. Não é nem questão de coragem, é questão de que isso aviceia a pessoa. Eu não sei de uma pessoa que fez uma tatuagem e parou naquela tatuagem, a não ser que ela se converteu. Se converteu e não quis mais fazer por causa disso, pelo costume da igreja, por ouvir dizer que é pecado e tal e tal. Mas muitas vezes, se esse pai, pastor, muitas vezes o pai que é pastor, ele quer disciplinar o seu filho de uma maneira errada. Como quem diz assim, não, primeiro eu tenho que olhar para o meu filho, para poder dar exemplo, eu vou colocar ele no banco. Mas muitas vezes coloca o filho no banco para poder os outros observarem e dar exemplo, mas ele não chama para conversar. Porque talvez se chamasse aquele filho na primeira tatuagem, meu filho, olha aqui o que é que a palavra de Deus diz. Meu filho, não é pecado você fazer uma tatuagem, mas será que convém? Será que convém você fazer uma tatuagem? Você vai fazer essa tatuagem hoje de uma aguinha pequena, amanhã você vai querer fazer um leão, daqui a pouco você tatua todo o seu braço, daqui a pouco você tá com suas costas toda tatuada e não fica legal. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Pra que você quer tanta tatuagem no seu corpo? Pra quê? Mas não abram a boca, amados, para dizer que é pecado uma coisa que não é. O pecado é o que a gente está vendo aqui, ninguém combate. O pecado é o que nós estamos vendo aqui, que está lá em João 8,44. O povo querendo satisfazer a vontade do Pai, mentindo. A mentira é um pecado. Usar o nome de Deus em vão é pecado. Entendeu, amados? Então, a pessoa se chamar, aconselha pegar uma pessoa, porque fez uma tatuagem e colocar em um banco, principalmente um jovem, você está empurrando essa pessoa para o mundo e não é assim que se cuida de uma alma. Porque é muito melhor você discipular aquela vida. Talvez, se tivesse discipulado antes, ele não chegava ao tempo de tatuar o seu corpo, marcar o seu corpo. Porque você vai começar a ensinar. Quando você lê essa palavra que Paulo diz, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? E ele não vai se deixar dominar por nenhuma delas, está falando para toda situação. Quantas pessoas é dominado pela gula? Como eu falei na live que eu fiz, do senhor que tem um vídeo no YouTube, acho que tem no Kawaii, ele começa
o vídeo com um prato de comida, uma assadeira de comida, uma assadeira, aquela que você faz bolo desse tamanho. Aí ele começa, Senhor, meu Deus, lê um capítulo, um versículo, Deus abençoe minha comida, esse almoço. Mas daqui a pouco você vê o espírito do glutão, a glutonaria. E ele comendo, ó, igual esse povo que fica, mas o povo aí do mundo, já é do mundo. Como você vê que tem um aí que chega, usa aquele aparelho, porque é um influencer digital aí que ele ganha dinheiro comendo, o homem está parecendo uma jamanta. Mas ali é no mundo, mas o servo de Deus quer dizer, isso aí não é pecado? A Bíblia diz que a glutonaria é pecado sim, mas ele está lendo a Bíblia e tá com essa gula em cima do prato e comendo, e a mulher filmando as comidas correndo por aqui, mas é porque ele não tem uma tatuagem no corpo. Aí um pastor que vê uma situação dessa não põe ele na disciplina. Por quê? Porque tão somente ele tá comendo. Não tem pecado nenhum nele comer, mas ele está em pecado, porque ele está com o espírito da glutonaria ali. E muitas vezes já foi alertada, como eu vi em vários comentários, irmão, isso não tá certo. Irmão, isso aí você tá pecando contra Deus, porque glutonaria é pecado. Mas muitas vezes o pastor da igreja até assiste o vídeo, né, e dá like. Mas um irmão que porque pegou, foi o que é isso, irmão? Aí eu fiz uma tatuagem, então, irmão, você a partir de hoje não toma ceia, viu? Mas não era mais... não é mais decente você colocar aquele irmão e mostrar os outros versículos. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, apresente seu corpo a Cristo, né? Não maltrate o templo do Espírito Santo, porque isso aí vai lhe viciar. Você vai fazer uma tatuagem hoje, você vai fazer outra amanhã. Meus filhos não têm tatuagem, meus irmãos nenhum tem tatuagem, nenhum. Até onde eu sei, ninguém tem tatuagem na minha família. Só se algum sobrinho que já tá adulto e tudo, pode ser até que já fez. Mas de que eu tenha conhecimento, não. E muitas vezes não é nem filhos de crente. Eu tenho um sobrinho, filho de minha irmã, que mora nos Estados Unidos, ele fez uma tatuagem aqui, uma mandala, uma vez, uma mandala no ombro. Quando eu vi e tal, aí falei, ele, tia, e gostou, aí eu fiz assim, isso aí vai lhe viciar, porque você não vai parar. Entendeu? E de repente você tá com o seu corpo todo manchado. E ele é bem claro, sabe? Bem branquinho. Eu digo que de repente você vai estar com o seu corpo todo. Porque alguém vai dizer, olha que legal, tá bonito. Aquela tinta pode ter alguma química, pode lhe viciar. A mesma coisa eu trago aqui para vocês. Como a pessoa diz assim, não, eu vou mostrar aqui que é pecado você dar progressiva no cabelo. Não é pecado. Aí a pessoa pega um vídeo de um médico falando sobre o que pode causar aquilo. É fato, pode lhe trazer amanhã ou depois consequências. Aquela tinta no seu corpo, aqueles formol na sua cabeça, pode trazer consequências lá na frente, sim. Mas eu não posso pegar aqui e dizer que é pecado o que você vai fazer. Eu não posso dizer é pecado você pintar um cabelo. Vai prejudicar a sua saúde. Aí alguém pode dizer, mas se está prejudicando a saúde, é pecado sim. Meu bem, mas você tem que entender o que é que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia fala sobre o quê? A bebida, não fala? Não fala? Porque não é pecado a bebida. A Bíblia não condena a bebida. Não tem um versículo. Agora o quê? Condena o quê? Embriaguez. Agora é certo você ficar enchendo a cara? É certo você ficar dando escândalo? É certo você fazer o seu irmão tropeçar? Não é certo, amados. Aí você vai para lá, onde Paulo manda, né? Que diz a Timóteo, se não me falha a memória, para não tomar só água, tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Aí a Bíblia fala lá sobre os presbíteros, não dado a muito vinho. Quer dizer o quê? Mas o vinho de antigamente não é o vinho de hoje. Olha, meu bem, eu vou dizer uma coisa a você. O vinho verdadeiro, ele não tem álcool. Pode pesquisar os vinhos mais caros que for aí, ó. E estudar como é. Não contém álcool, é a uva fermentada. E na época de Jesus era a mesma coisa. Entendeu? Era fermentado. Entendeu? Então, Jesus não bebeu vinho, não. Jesus bebeu suco de uva.
Na ceia do Senhor, foi suco de uva que foi servido. Tanto foi o suco de uva que Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, ficai aqui que eu vou orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo por quê? Por que eles estavam dormindo que Jesus disse: vocês não podem velar comigo nem uma hora? Eles estavam dormindo lá por causa do vinho da ceia. É só vocês estudarem a Bíblia, meu bem. Por que foi que Jesus foi chamado de beberrão, de glutão e tal, que Jesus nunca fez isso? Porque eles não aceitavam quando via Jesus comendo ou bebendo na casa de um pecador. Agora, você pegar a sua congregação, não permite você fazer certas coisas, por causa do costume, da doutrina. Eu nunca me esqueço. Uma vez eu perguntei, né, ao pastor Israel, pastor, presidente da Assembleia de Deus. Não sei se ainda é ele. Que a gente, todo sábado, de 15 em 15, nós íamos para a Liberdade, para o estudo de professores da EBD. E um dia eu perguntei a ele, por que eu perguntei? Porque tinha irmã na igreja, essa irmã, eu tava com os meninos na minha barriga, ela já era cristã da Assembleia de Deus. E essa irmã nunca podia casar. Nunca podia casar, ela vivia com um companheiro mais de 40 anos, pai dos 2 filhos dela, um casal abençoado, e essa irmã nunca pôde sair do banco para passar para as senhoras. Nunca essa irmã pôde se batizar e a Bíblia não tem respaldo para isso, amados. Aí alguém pode até dizer, mas fornicação é... Vem cá, então para que essas irmãs estão na igreja? Se Jesus voltar, ela não vai, porque ela não está batizada nem casada, aí não pode tomar ceia. Aí a pessoa não pode tomar ceia, eu não estou fugindo do assunto não, um assunto puxa outro. A pessoa não pode tomar ceia porque não é casada, não é isso? Não é casada. Aí eu digo a você, aí se Jesus voltar, ela fica? Ela fica? Ou ela é salva pelo sangue de Cristo? Teve um aí que falou no vídeo dele, uma aberração. Um tal aí que tem aí, né? Um do cabelo assim. Fique aí achando que o sangue de Jesus vai lhe livrar do fogo do inferno. Como é que a pessoa abre a boca para dizer isso, gente? Então para que Jesus morreu na cruz? Não foi para nos livrar disso, não? E aí eu cheguei para esse pastor e perguntei, porque eu me converti, eu me batizei, eu fui ser coordenadora de missões, dos cargos lá que eu tive na igreja, trabalhei com discipulado e essa irmã só chorando, era um sofrimento dessa irmã, porque entrava um, saía, se batizava e ela sentada no banco dos novos convertidos. Eu cheguei pro pastor e falei, eu digo, pastor, tem que rever isso aí. Porque a irmã é uma mulher de Deus, ela é mulher de um marido. Ela não casa com ele, não é porque ela não quer. Ele também não quer ir embora, porque a Bíblia diz, se quiser separar, que se separe o descrente. Mas ele não queria casar com ela. E essa irmã nunca pôde tomar uma ceia. E a Bíblia não diz isso, amados. Não adianta. E aí eu fui para a fonte. Perguntei ao pastor presidente. E ele falou, olha, irmã Kátia, não é errado, irmã, mas isso aí foi uma doutrina implantada pela Assembleia de Deus. Foi implantada na Assembleia de Deus. Então, como a gente já vem desse costume, então quando a gente foge dos padrões, está errado. Isso aí está errado. Foi quando a gente chegou ao conhecimento de fazer uma reunião, levar para o ministério, foi que essa irmã conseguiu se batizar. Foi que ela conseguiu se batizar. Porque a irmã, ela sofria demais com isso, estava com depressão, porque ela não entendia o porquê que ela não podia se batizar e tomar a ceia. Aí a pessoa não pode se batizar. E sabe o que foi que Jesus fez? Batizou ela no Espírito Santo. E aí? Ela estava em pecado e Jesus batizou porque não é o homem que batiza no Espírito Santo. Quem batiza é Cristo. Aí Jesus foi para quebrar o paradigma do homem aqui na terra, batizou ela no Espírito Santo em um culto de Santa Ceia.
Porque o pastor, as pessoas que saíam, era a pessoa que estava visitando, mas os membros ficavam, ela sempre gostava de ficar. E eu vi, a gente viu o martírio da irmã chorando, olhando pro cálice. Querendo tomar ceia sem poder, amados. Então tem que se entender na Bíblia o que é pecado. Agora eu digo assim, se é o costume da igreja, você respeite, entendeu, querido? Se é o costume da sua denominação, você acate, entendeu? Mas muitas coisas que o homem plantou para poder criar aquela coisa de uma congregação perfeita. É diferente de ter um jovem na igreja e uma jovem tá ali namorando, né? Fazendo coisa que não deve, não, meu bem. Procura casar para não ficar no pecado. Mas uma família, uma mulher que já veio para a igreja, já tinha seu cônjuge, já tinha seu companheiro, já tinha filhos. Não adianta dizer aqui que não tem isso na Bíblia. Não tem. Agora, vamos manter, se é para manter o padrão, vai manter o padrão. Ah, mas porque tá ali, aí diz que a irmã tá de fornicação. Não tem que entender o que é fornicação. Aí vai dizer que tá em fornicação. Pronto, vou dizer para você aqui. É pecado a fornicação, não é pecado? Pronto. Jesus volta e essa irmãzinha que tem 40 anos na presença de Deus, fazendo a obra de Deus que eu digo evangelizando, porque nem a obra pode fazer, né? Nem a obra pode fazer. Na presença de Deus, fazendo a obra, evangelizando, se dedicando. Aí Jesus volta, né? Não vai levar essa pessoa não, né? Porque ela foi salva pelo casamento, não foi pela cruz de Cristo. Aí Jesus sabe o que é que vai fazer? Vai levar essas irmãs e muitos pastores que deixaram de dar ceia a ela, vai ficar por esse motivo. Entendeu? Agora é diferente do casal. Eu não sei, porque eu mudo do assunto, porque Deus vai direcionando o que é que eu vou falar. Muitas vezes você está precisando ouvir. É diferente, eu vou comparar eu e Regis. Vamos supor, eu e Regis, todos dois na igreja, ninguém quer casar, né? Que não é o meu caso, graças a Deus. Ninguém quer casar, fico indo para a igreja, aí fico brigando com o pastor porque eu quero tomar ceia. E eu não caso por quê? Se todos dois são cristãos. Mas se não tivesse um aqui que não quisesse eu ou ele, não existe isso não, queridos. Não tem respaldo na Bíblia para isso. Não adianta vir para mim com Bíblia, porque não tem. Não tem. Não, vocês podem mostrar versículo de fornicação, você pode mostrar o que vocês quiserem. E quem me falou, entendeu? O próprio pastor, presidente da Assembleia de Deus. Ele, o homem não pode mentir, e foi aonde ele falou. É porque isso aí, irmã, é o padrão, já veio de muitos anos, é o padrão, então nós conservamos. Tá certo. Tá certo. Gente, eu parei aqui, né, porque eu já tava editando o vídeo, mas para falar para vocês, né, para concluir essa fala minha, vou completar aqui. Aí a irmã, ela não pode se batizar, ela não pode tomar ceia, ela não pode fazer nada porque não é casada, né? Isso, mora com a pessoa. E por que o dízimo dela serve? Eu só queria entender isso. E porque o dízimo dela é aceito, a oferta dela é aceita. Ela deveria não precisar dizimar, né? Não, irmã, você não é casada, você ainda não é membro, então não precisa o dízimo não, irmã. A oferta até que é uma coisa voluntária, né? A pessoa dá aquilo que Deus propôs no coração e tal, dá com alegria. Mas o envelope do dízimo, o voto, a campanha, né? Por que aceita da irmã que não é casada? Que não pode tomar ceia, que não pode se batizar, que não pode participar das coisas da igreja, tem que ficar sentada em outros bancos, ver a irmã ali, o povo fazendo festa, senhora, todo mundo de farda, e ela lá no cantinho. E por que o dízimo dela serve? Né? Para encerrar essa fala minha aqui, dar continuidade aí o vídeo, porque eu tive que cortar um pedaço, certo? Porque eu me lembrei de falar isso aqui, não ia deixar passar, é lógico. A mesma coisa é sobre a tatuagem. Você tá na igreja, aí de repente você tá no culto, você vai ter uma oportunidade, tá você lá com a tatuagem aqui, daqui a pouco você faz uma no pescoço, daqui a pouco você faz outra. Você vai fazer o quê? Você vai fazer os irmãos tropeçar.
Primeiro que você vai fazer os irmãos pecar porque vão falar, e outra você vai fazer o irmão tropeçar, certo? Mas você dizer que é pecado sim, não é. Pode fazer seus vídeos aí dizendo que é. Vocês aí que diz que refuta a heresia e não mostra na Bíblia, não tem. Até hoje eu estou querendo saber o que é que significa nascer da água e do Espírito. Não é para os meus irmãos e minhas irmãs aqui, é para quem prega essa tal dessa doutrina insana. Viu? Eu coloquei na comunidade, já tem mais de um mês, eu perguntei para pedir aí, para fazer um estudo para me ensinar o que é nascer da água. Não vou nem dizer do Espírito, da água. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito e tal, e tal, e tal. Pronto, o que é isso? Nascer da água. Não me falaram até hoje, porque eu quero aprender o que é nascer da água, né? Foi como Jesus disse a Nicodemos, né? Quando Nicodemos falou e tal, eu quero saber o que é nascer da água e do Espírito, principalmente da água. Então, meus amados, é só estudar a Bíblia. Agora, quando você vem para o que Paulo falou, porque a gente está aqui na velha aliança, mas na nova, Paulo está falando sim, que a gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e tal, não está falando de marca dessas coisas, está falando de você ter um culto do entendimento, um culto racional, você saber o que é que você está fazendo, no momento que você está cultuando a Deus, você ter inteligência. Não é esses cultos aí que você roda, que você cai no chão, que você joga pano por cima de você, que você fica, vou marchar, e as pessoas ao redor para você não cair. Isso não é culto do entendimento. E você cuidar do templo do Espírito Santo também é isso, porque a partir do momento que você fica colocando uma tinta dentro de você e tal, aquilo pode trazer um vício. Como eu falei aqui sobre os produtos fortes no cabelo, não é legal, eu já fiz muito isso, né? Principalmente a pessoa vai chegando para a idade, você vai colocando muita química, pode atingir seus olhos, pode você ter um problema de visão, mas não tem nada a ver de pecado, tem nada a ver. Agora essas pessoas, elas no fundo, elas querem fazer. Mas para não fazer, para virar chacota, aí fica dizendo porque é pecado, que é pecado, que é pecado. O outro fez um vídeo aí elogiando a pastora do Vale, mas no mesmo vídeo ele estava falando mal. Porque poderia falar, olha irmã, a senhora é uma mulher de Deus e tal. Foi falar do brinco. Esse brinco aí que você está usando, esse brinco aí, eu não sou Espírito Santo, mas para a pastora do Vale não é o Espírito Santo, mas para as outras mulheres é o Espírito Santo, né? Para mandar se converter, para xingar, para detonar com as mulheres aí. Entendeu? Então, meus amados, é esse vídeo que eu deixo para você. Se você é cristão, né? Eu vou fazer uma tatuagem, pense duas vezes. Para que você quer fazer uma tatuagem? Para quê? Porque eu vou fazer um coraçãozinho aqui. Aí daqui a pouco você quer fazer um coração maior. Para que você quer fazer uma tatuagem? Não tem necessidade, meu amado, né? Mas se você fez, tire essa culpa de cima de você. E você que toma conta de igreja, que é pastor, pastora, missionária e tal, é mais fácil você chegue para a pessoa e aconselhe. Porque se esse pai aconselhasse esse filho, abraçasse ele, olha meu filho, sente aqui. É o seguinte, você sabe que seu pai é um pastor, eu sou um pastor de igreja, entendeu? Então assim, você como meu filho, se você vai ficar toda hora se tatuando, você vai servir de escândalo. E outras pessoas vão querer fazer. Então, pra quê, meu filho? Não faça isso mais não. Entendeu? Não precisa. Talvez se ele aconselhasse dentro da palavra, o filho não desviava e hoje estava no mundão. Entendeu? Então, é muito mais fácil você chegar para querer mostrar exemplo, botar no banco, do que você aconselhar. Porque não é tudo, amados, que você vai pegar a pessoa errou. Você chama a sua ovelha e conversa. Ô meu amigo, meu irmão, meu irmão, ô minha irmã, vem cá pra gente conversar. Pastor não é assim não, porque a pessoa fez uma coisinha, você vai pro banco. Não, meu bem. O pastor é pra cuidar. O pastor aí, como toma conta de igreja, é pra cuidar. Agora, se tiver errando direto, aí sim você vai
repreender mesmo, como Paulo mandou, e se duvidar, na frente de muitos. Não é isso? Mas de primeiro você conversa. O que foi que o pastor Ziel tem um vídeo aí, eu acho que eu já postei aqui, aonde ele falou o quê? Que a ovelha dele, o irmão, um irmão de Deus, uma bênção na congregação, mas foi para uma festa e tal, chegou lá, bebeu, né? E ele mesmo chegou pro pastor, confessou, pastor, queria, é porque eu tô me sentindo triste, que a pessoa sente, gente, quem tem o Espírito Santo de Deus sente quando faz alguma coisa errada. Olha, pastor, eu sei que o senhor vai me botar na disciplina, mas eu tô aqui pronto para aceitar. E ele disse, o quê, meu irmão? Porque aconteceu isso e isso. E ele disse, não, meu irmão, eu não vou botar você na disciplina. Você não tá arrependido? Eu tô arrependido, pastor, então você não vai, você é um homem de Deus. Não peques mais, não volte a praticar o mesmo erro que você cometeu. Viu? Você é um homem de Deus, eu não vou lhe disciplinar por isso. E pronto, ele disse que a ovelha tá lá. Nunca mais fez a mesma coisa. Mas muitas vezes não chega, você estava em festa, você vai ficar 3 meses de banco. Isso entristece, amados, a pessoa. Não é que você não vai corrigir. Agora tem pastores aí que é conivente com o que as ovelhas fazem sim. Vê que as pessoas estão aqui na plataforma do YouTube tocando terror. Né? Como um tal de um pastor aí que tem da Assembleia de Deus lá, né? Lá a União em Belém, que vê a ovelha tocar terror na plataforma. Todas as pessoas que entram em contato, ele bloqueia. Por quê? Porque ele tem alguma coisa oculta escondendo. Até como eu já vi em comentários aí, viu? Alguma coisa tem escondendo. Porque para um pastor, tem um pastor que a pessoa tá vendo, a pessoa posta pornografia, falando certos tipos de coisa de baixo calão no canal. Claro que pastor não vai estar se metendo no canal de ninguém. Ah, porque você tem que parar de fazer vídeo assim, não. Mas quando chega acima do limite, da pessoa tá postando pornografia, palavrão, coisas de baixo calão, fazendo live, falando palavras pesadas, aí sim, o pastor chama, minha irmã, o que é que tá acontecendo e tal e tal. Veja bem, pare de fazer isso, alivei. Pronto, a pessoa passa 2, 3 dias, daqui a pouco começa tudo de novo. Que tipo de pastor é esse? Que tipo de pastor é esse? Que aí não chega para repreender mesmo. Entendeu, amados? Então é assim. Meus filhos, eles, de que eu me lembre, nunca chegou para mim o Alisson que uma vez brincando, mãe, eu vou fazer uma tatuagem aqui. Você tá pensando que eu xinguei, bati no meu filho? Não, eu chamei ele, sentei. Pra que você vai fazer tatuagem, meu filho? Hoje não, porque ele tá adulto. Aí eu não posso falar nada, mas eles não fazem. Não porque são cristãos, porque eu ensinei. Eu ensinei. E eu disse, pra que, meu filho, vai fazer isso aí? Ele, não, mãe, tô brincando. Eu digo, não fica legal. Você vai fazer uma, daqui a pouco você quer outra, vai botar outra, daqui a pouco você tá com o seu corpo todo tatuado. Entendeu? Aí se eu brigasse com meu filho ou ele chegasse em casa com a tatuagem sem me pedir, eu ia bater no meu filho, eu ia arrancar a tatuagem, o couro dele, não, eu ia sentar, olha, é assim, 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 certo? Mas eu ia deixar claro a ele que ele não pecou, ele não pecou contra Deus, mas eu ia deixar claro a ele que não é legal, né? Que não convém um servo de Deus estar dessa maneira, como não convém com muitas outras atitudes. Porque esse povo que prega a doutrina insana, eles engolem o camelo e com o mosquito, como Jesus falou. Pode estar de cabelão, sem brinco, tá fazendo vídeo sem brinco, com cabelão, com roupa de manga, calça, blusa, paletó, mas as atitudes não condizem com o servo de Deus. O palavreado, a maldade, né? Desejando o mal, é vagabundo, é safada, é vagabunda, esses nomes tudo que falam aí, né? E botam em suas comunidades, mas aí é servo de Deus, né? Mas Deus vai tratar, né? É servo de Deus, tá aí, mas tá mentindo, virando bola de neve, pedindo isso e aquilo, não sabe mais aonde, mas é servo de Deus, simplesmente por causa de uma roupa comprida e um cabelo longo. Vocês precisam, sabe o que é? Vocês precisam meditar, os outros vocês, no que a Bíblia ensina. Vocês precisam meditar nas escrituras. Vocês precisam meditar, parar e analisar o que é que a palavra diz. Então, quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas convêm, é porque não convém. Tem coisas que você pode fazer, mas não convém você fazer. Tem coisas que você faz, mas não deixe se dominar por nenhuma delas. É como eu falei aqui até da própria academia. É pecado cristão ir para academia? Lógico que não. Mas de repente, quando você vê, você já está dominado por aquilo. É errado você fazer um exercício, não, você tem que cuidar sim. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar, fazer os exercícios. Eu sou a favor, quando eu vejo até aquela senhora de idade na academia, se cuidando de sua alimentação. Mas tem um momento que se você não vigiar, você está dominado por aquilo. Serve para tudo. Serve para uma bebida, serve para uma comida, serve para tudo. Eu, antigamente, era almoçando e 2 copos de refrigerante. Era almoçando e refrigerante. Hoje, aqui em casa, se você ver aqui, a casa, eu fazia coleção de garrafa PET. Era Coca-Cola, era Pepsi, era Guaraná de limão. Você bebe ainda, Cátia, um refrigerante? Bebo de vez em quando. Mas, às vezes, oxe, não acabou de almoçar, nem tomou o resto do refrigerante. A maioria fica lá. Por quê? Porque é muito doce. Não faz bem à saúde. Então, eu cortei isso aí. Cortei. Você pode até ver lá no outro canal, se eu tiver uma Coca-Cola em cima da mesa, porque se eu fizer uma comida de azeite, um dendê, uma feijoada, aí você não vai tomar suco de manga, né, nem umbu, né? Vai ficar empachado, aí você toma até para rotar uma água tônica, uma água com gás. Mas é raro, porque senão você se deixa dominar por aquilo, você só almoça se você tiver um refrigerante. Tem pessoas que só almoçam se tiver depois um doce para botar na boca e comer um doce, né? Eu amo café, já tomei muito café. Tem pessoas que se não tomar um café, dor de cabeça, fica louca, tá dominado. E é isso que o apóstolo Paulo tá falando. Você pode fazer as coisas, mas você não pode se deixar dominar por ela. Você não pode se deixar dominar. Entendeu, amados? Então, quem não tem um limite, não faça. Quem não tem um limite para certos tipos de coisa, não faça. Porque você vai se prejudicar. E existem esses tipos de pessoas aqui na plataforma e muitos que estão dentro da igreja que não pode tocar em álcool, não pode tocar em refrigerante, não pode tocar em açúcar, não pode tocar nessas coisas porque não tem controle. Não tem o controle de sua vida. Aí o que é que essas pessoas fazem? Aí chega aqui na plataforma para você para dizer que é pecado. Que você não pode fazer. As mulheres que muitas vezes não se contentam com um brinco, ó, pequenininho, ó. Assim que aqui nem tem, ó. Bem pequenininho para botar na orelha. Porque ali não vai satisfazer, ela não vai se achar legal. Ela tem que pôr aquela roda de bicicleta na orelha. Tô falando... vocês estão entendendo, nada contra quem usa. Porque tem gente que usa grande, tem gente que usa pequeno. Aí, para ela não usar nenhum, porque ela não pode se conter, ela diz para você que é pecado. Você tá entendendo? Então é assim. A mesma coisa é a calça. Tem mulheres aí que, porque é pecado a calça. Mas é pecado porque ela não consegue usar uma calça decente. Tem gente que diz, não tem calça jeans decente, folgada. Tem sim. Tem, porque eu não uso roupa apertada. Não uso roupa apertada. E até feio, fora de moda. Já quem gosta de andar em moda, né? Uma mulher com a calça jeans, essas calças toda arrochada no corpo, é horrível. Mas tem sim calça decente, que cabe no seu tamanho. E as pessoas querem comprar sempre um número a menos para ficar arrochada, né? Tem tantas calças de pano mole. Calça como é que se diz? Viscose. Leve, mole, que você dá para botar um blusão por cima, bonito, sobretudo. Mas elas não vão se identificar com a roupa dessa, porque o que elas gostam é arrochada. Aí não usa e diz a você que é pecado. Você tá me entendendo? Porque o pecado é a que ela gosta de usar. Que é errado, que é lascívia, que vai desenhar o corpo. Então, se ela colocar uma mais folgadinha, ela aqui, nada, isso aqui não tá combinando comigo. Então, eu vou dizer que é lascívia, que é pecado e tal e tal. Olha, todas as coisas são lícitas, viu?
mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam. Não se deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Televisão é pecado. Pronto, é pecado, né? É por que é pecado? Sabe por que é pecado? Porque muita gente que diz que é pecado só sabe assistir o que não presta. Mas existem coisas na televisão que você tem que estar sabendo. Existem coisas até do governo atual que você tem que estar sabendo para você orar. Coisas sobre notícia para você orar pelo que está acontecendo com o povo, com a humanidade. Agora, muitas pessoas querem usar de forma errada. A TV não é pecado. E o celular, que a pessoa pode levar para onde for, é permitido, né? Pelo amor de Deus, vamos parar de hipocrisia, né? Que Jesus está voltando e vendo isso tudo. Certo? Então esse é o vídeo aqui, essa estreia que eu deixo para vocês. Que Deus lhe abençoe e te cubra de bênçãos, virtude e graça. E você aí que tá aí, que quiser fazer outro vídeo, né? Porque vocês são meus fãs, né? Porque não perde um vídeo meu. Porque de repente eu tô fazendo um vídeo, aí vocês já estão postando um falando do que eu falei no vídeo. Quero te agradecer por compartilhar os meus vídeos. E aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ó, ative o sino. Para você não ter o trabalho de ficar procurando o nome Rosa de Saron. Aí você já vai receber a notificação para poder você ter conteúdo para o seu canal. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.